Lá para Davos, no World Economic Forum, Davos é um lugar elegante, fino, a elite mundial, todo mundo que se pode imaginar que tem expressão, influência, não é influencer não, tem influência em decisões, costuma se reunir lá uma vez por ano nessa época lá, inverno lá, é muito bonito, cheio de neve, Suíça, tudo certinho, bonitinho. E aí você ouve o ministro das Minas e Energia brasileiro, ele disse que o petróleo é uma grande riqueza que vai ajudar a financiar a transição energética para além dos combustíveis fósseis. Silveira disse também que os desenvolvidos, eles fazem promessas de transição energética que nunca são cumpridas, mas que o Brasil será capaz de honrar seus compromissos no campo das mudanças climáticas. Confira. O G20 será uma grande oportunidade no Brasil para que a transição energética seja vista pelo mundo, como eu disse, como uma transição que leve em consideração a economia global, que leve em consideração, além da questão da sustentabilidade, que é fundamental e imprescindível, leve a questão econômica, leve a questão do combate à desigualdade. Nós queremos mostrar que a transição energética deve ser equilibrada, porque ela tem que respeitar a soberania e a equidade entre os países, ela deve ser justa e ela deve ser inclusiva. E eu acredito que o G20 nos dará a oportunidade de, mais uma vez, destaco, de alertar, de fazer uma cobrança terna, mais severa dos países industrializados, dos países ricos, que reiteradamente se comprometem em investir em transição energética, em investir em emissão de baixo carbono, mas esse discurso está muito distante de se tornar uma realidade. O chefe da delegação brasileira da Davos é a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela disse que não há mais tempo a perder na questão da transição energética, ou seja, não há mais tempo a perder procurando petróleo. Que no horizonte estaria, sim, ela vendo o fim dos combustíveis fósseis, o que demanda brutais investimentos e isso a cargo dos países ricos. Confira. Nós temos aí, a partir da COP 28, uma decisão corajosa depois de 31 anos que foi colocar na agenda a questão da transição para o fim do uso de combustíveis fósseis. Isso significa colocar o pé no acelerador das energias renováveis, que terão que ser triplicadas, são investimentos robustos e, ao mesmo tempo, de forma responsável, mas sem deixar de compreender que o grande problema que estamos enfrentando é o problema da emissão de CO2 em função de uso de carvão, petróleo e gás, como que a gente vai fazendo digamos assim, esse debate no mundo. Os países ricos, na ideia da transição, eles devem liderar o processo. Os países em desenvolvimento, eles participam também, mas baseado no princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Responsabilidades diferenciadas, no caso, significa força financeira. Tanto Marina quanto o ministro Silveira repisaram a necessidade de atrair investimentos privados para a economia verde. Essa é uma oportunidade que o Brasil, em discursos, não se cansa de reiterar que quer abrir para o mundo. Ao mesmo tempo em que o presidente Lula ressuscita a aposta dele no capitalismo de Estado e em grandes projetos como a refinaria de Abreu e Lima. Esse projeto em particular virou símbolo de corrupção e modelo de desenvolvimento que deu errado. Esse destaque foi conferido a todo esse contexto hoje, junto de todos os que vocês ouviram lá, pela respeitada publicação Financial Times. Confira. A reportagem do Financial Times traz na manchete o manual de Lula. O Brasil aposta no retorno ao capitalismo de Estado. E lembra logo abaixo, críticos dizem que ele tenta reviver uma estratégia há muito tempo desacreditada. A reportagem usa como exemplo que, para os opositores, é o símbolo do fracasso da política industrial do PT, a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Diz a reportagem que o custo estimado chegou a 20 bilhões de dólares, 9 vezes maior que o valor inicial, e que, em meio a um esquema político de propinas que roubou bilhões da petroleira estatal, a construção foi interrompida em 2014, na gestão da sucessora escolhida de Lula, a presidente Dilma Rousseff.
De volta à presidência, Lula promete concluir as obras por meio do novo PAC, com direito a uma visita na refinaria, que deve fazer ainda nesta semana. Mas, segundo a reportagem do Financial Times, Abreu e Lima é parte de um projeto maior do governo, que pretende reforçar o papel do Estado na sua aposta para melhorar o padrão de vida estagnado do Brasil. Em 1990, em nono lugar, o PIB brasileiro, considerando a paridade do poder de compra, ficava entre o da Índia e o da China. 34 anos depois, incluindo a projeção para o PIB de 2024, o país subiu uma posição, enquanto a China passou a liderar o ranking mundial e a Índia foi para terceiro lugar. Na contramão do que se viu nos últimos governos, que tinham como foco as privatizações, Lula não quer perder a influência do Estado. Foi o que se viu desde a tentativa de alterar o marco do saneamento para dar mais espaço às companhias públicas, até o caso da Eletrobras. A empresa de energia privatizada em 2022 é alvo de uma ação na Justiça movida pela Advocacia Geral, que tenta aumentar o poder de voto da União. A CNN apurou ainda que o governo Lula trabalha para colocar Guido Mantega no Conselho de Administração da Vale. É a segunda tentativa. Em julho do ano passado, auxiliares diretos do presidente informaram à CNN que Lula queria indicar o ex-ministro da Fazenda para assumir o lugar do presidente da empresa, Eduardo Bartolomeu, antes mesmo do mandato de Bartolomeu acabar. A movimentação nos bastidores sofreu forte rejeição dos acionistas. Na época, a CNN apurou ainda que Lula iria trabalhar em um plano B para acomodar o seu aliado na mineradora. Marcos Lisboa, afinal, lá em Davos, qual o Brasil que vale? Olha, eu acho que tem um foco muito grande na manchete e tem pouca técnica e trabalho sendo feito. A gente gosta de repetir que tem uma agenda de economia verde, as oportunidades de energia renovável e a gente não fortalece as agências regulatórias. Né? Pelo contrário, vem sendo enfraquecidas quase desde o seu começo. A gente não tem um plano, não tem uma agenda organizada de como lidar com esses temas. Quais são as opções? Pelo contrário, na hora que tem uma oportunidade, como no caso da Eletrobras, você enfia uma série de jabutis, por exemplo, nessa história a gente criou um vale transporte para o gás do Brasil, né? Então o gás sai do Rio de Janeiro, ele tem que ir ao centro-oeste e ao norte do país, lá ele é transformado em energia para voltar para São Paulo. Né? É um custo absolutamente desnecessário. Em outros projetos também de energias renováveis, tem aparecido esses jabutis. Então, falta uma agenda organizada, né? E um pouco mais de clareza de quais são as opções do país. Agora, sem fortalecer governança, agência regulatória, tocando os projetos como eles vêm tocado, assim, não tem chance de dar certo. Lourival, a gente está se dirigindo lá em Davos a um público internacional, um público de elite, um público que toma decisões importantes do nosso ponto de vista econômico, sobretudo, além de social, como foi ressaltado pelos ministros. O que a gente passou lá fora? Que mensagem? Sabe que eu estou vendo pelo copo cheio, eu acho que poderia ter sido pior. Acho que a ausência do presidente Lula e do ministro Haddad foi boa, porque eles passariam ainda mais essa mensagem do capitalismo de Estado, ao qual o Financial Times se refere, e exporia com isso o fundamento da posição geopolítica do Brasil. O presidente Lula, ele gosta da China e da Rússia e apostam e deseja que elas prosperem, porque ele gosta do modelo de intervenção do Estado e de eleição de campeões. E não gosta e torce contra o dólar, torce contra os Estados Unidos, porque ele não quer que prospere um sistema baseado na competição e no mercado de capitais, que são duas coisas que ele vive atacando. Ele é contra o livre comércio e é contra o mercado de capitais, que foi o que transformou os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul, a Europa no que eles são. Né? Embora tenha havido ação do Estado, mas as grandes inovações tecnológicas, o Vale do Silício, os chips, os automóveis, enfim, você pode enumerar o que você quiser, vem de um capital abundante e de uma dispersão do risco. Quer dizer, não tem só que no caso da visão de mundo do presidente Lula seria
o Estado, né, os contribuintes, que corre todo o risco. Se não der certo, a gente paga esse preço. Não, no caso do mercado de capitais, isso vem desde a colonização, né? Que a Holanda prosperou com isso, Inglaterra e assim por diante. A dispersão do risco. Alguns projetos não vão dar certo, outros vão dar e ninguém perde demais e ganha bastante. Então, ele não acredita nisso, provavelmente não entende isso e acho que em Davos ele levaria essas apostas que se vinculam com a aposta também no autoritarismo, né? Por que a China está fazendo essa grande inflexão e destruindo de novo tudo que havia de capital, de grandes empresas, grandes big techs e tudo mais, porque elas estavam com poder demais e concorrendo com o Partido Comunista, né? Então está havendo uma desaceleração da economia da China e um dos motivos é esse, porque o Xi Jinping quer se perpetuar no poder. Em Rússia, nem se fala, aquela plutocracia, aquela cleptocracia que agora está afundando nessa guerra. Mas é o que o atual governo acredita. Thaís, o que a gente consegue dizer para o investidor lá fora, por exemplo, num ambiente como esse? Eu estou lembrando do que disse ontem o Gabriel Barros na participação aqui, que ele disse que o Brasil ficou menos feio. Não é que a gente ficou mais bonito, a gente ficou menos feio. Quando o investidor ele vai alocar o capital, ele vai fazendo ponderação de riscos, de rentabilidade versus riscos. E o Brasil, no cardápio internacional de possibilidade de investimentos, ele oferece uma boa rentabilidade com baixo risco na comparação com aqueles mercados comparáveis, ou seja, com carteiras que o tipo de dinheiro que vem para o Brasil iria para outros países. Quer dizer, o Brasil não está na iminência de nenhuma crise, nem fiscal, nem cambial, nem monetária, nem política. Há uma acomodação, tanto que Lula pode visitar Abreu e Lima, que é a refinaria que custou mais caro no mundo e deu errado, e está tudo certo, né? E não acontece nada, e é como se fosse um desejo ali meramente político do presidente para satisfazer um sonho dele, de que Abreu e Lima, como se a gente não tivesse enterrado bilhões e bilhões de reais naquele lugar. Então, o investidor estrangeiro hoje, ele não olha, ele faz essa leitura racional, óbvio, né, das escolhas que o Brasil faz, mas ele não está esperando o Brasil disparar em crescimento, não está esperando o Brasil virar um polo de inovação, ele está fazendo um cálculo de risco versus rentabilidade, olhando para carteiras parecidas que podem acolher o seu capital. Você ia falar, Marcos? Não. Daniel, quando a gente considera o tipo de dilemas estratégicos que o presidente vai ter que decidir, desde as questões de como tratar com o Congresso no lado tributário, quando estamos falando de oneração de folha, qual é o instrumento e como negociar, até a tomar decisões de longo alcance, como explorar ou não o petróleo na faixa equatorial, a gente vê uma dificuldade além daqueles discursos bonitinhos que caem muito bem em plateias internacionais, economia verde, vamos para a transição energética e por aí vai. É o que ficou claro hoje em Davos? Olha, William, eu vejo uma possibilidade de enxergarmos o copo meio cheio. E me lembro muito de uma palestra magnífica que eu vi de Bill Clinton no Brasil em 2015. 2015 era auge da Lava Jato, a gente começava a viver um período forte de recessão, um biênio muito grave de recessão no governo Dilma. E o que ele chamou a atenção de uma plateia aqui em Brasília foi o seguinte: olha, vocês estão muito apegados à foto e eu entendo como cidadãos brasileiros, mas olhem um pouco para o filme. O filme diz que é um país que voltou à democracia nos anos 80, controlou a inflação nos anos 90, criou uma baita rede de proteção social nos anos 2000. Ele estava falando nos anos 2010, mas se a gente pegasse essa década de 2010, uma década dura, de falta de crescimento, o PIB per capita está no mesmo nível de 10 anos atrás, mas foi uma década em que a gente também saiu de uma produção de alimentos de 180 milhões de toneladas por safra para mais de 300 milhões. A gente cresceu em energias renováveis, privatizamos aeroportos, privatizamos a Eletrobras,
fizemos um belo marco do saneamento que vai gerar resultados daqui a 5 anos, reduzimos agora o desmatamento em 50% de um ano para outro. Essa é uma história que pode ser bem envelopada e bem contada, mas também tem muitas fragilidades. A gente também é especialista em desperdiçar oportunidades. E aí tem tudo que o Marcos Lisboa acabou de mencionar, e isso se reflete também numa percepção do copo meio vazio. E nada ilustra melhor, eu acho, esse copo meio vazio do que o pontapé inicial ali das discussões em Davos, que é aquela pesquisa anual dos CEOs, apresentada pela PwC. Pela primeira vez, eu acompanhei essa pesquisa ano a ano, desde 2011, desde 2012, já vi o Brasil no pódio, ali perdendo só para Estados Unidos e China, em 2012 e 2013. Nós hoje somos a 14ª prioridade dos CEOs globais. Então, isso significa que a gente, acho que também está um pouquinho mais feio. A gente não está menos feio, não, a gente está um pouquinho mais feio também. Agora, dá para contar essa história de uma forma um pouco mais otimista, sem ser poliana. Tá? Sem ser poliana? Vamos lá. A gente volta, desde o fim dos anos 70, o Brasil tem empobrecido em relação aos países mais ricos. Quer dizer, o Brasil é um país, parece aí rico, né? Porque ele é grande, tem muita gente. Agora, quando você olha a renda por habitante, o Brasil é um país de renda média e que tem empobrecido em relação aos países ricos desde o fim dos anos 70. A gente ficou para trás. A gente ficou para trás em relação a muita gente. Então, acho que tem uma hora para falar, temos um problema. Tá? Eu acho que o governo Dilma tem muitas críticas justas que são feitas ao governo Dilma, teve erros graves, teve esse mascaramento das contas públicas, enfim, coisas que eu nunca vi, nunca imaginei ver na minha vida, mas vamos combinar que metade da culpa não vem dali. Quer dizer, ela herdou projetos, Abreu e Lima é o mais citado, mas Sete Brasil, Indústria Naval, uma série de projetos que fracassaram. Agora, o que me preocupa mais é quando esse debate fica polarizado entre o mercado ou o Estado. Não tem mercado sem Estado. E o que falta no Brasil é Estado. Governo voluntarioso, a gente tem a beça. O governo tem um general, que tem alguém audacioso, quer nomear presidente da estatal ou nomear presidente de empresa privada, que o governo nem mais tem posição, quer mudar a regra do jogo. Você está se referindo, evidentemente, ao caso da Vale agora. Eu acho que tem vários casos, conselhos, enfim. Agora, falta Estado no Brasil. Faltam regras estáveis, né? Falta agências reguladoras. Né? Olha o bem que fez o Banco Central no Brasil. A gente construiu uma instituição, né, que foi duramente construída, com regras, com procedimentos, com nomeações técnicas, agora com autonomia. E a gente conseguiu 30 anos, algo que na minha vida eu não esperava, sem inflação. Eu cresci a minha vida com inflação alta. Olha como a gente está lidando bem com a inflação. Olha o trabalho fantástico que o Banco Central fez, apesar, enfim, das diabrites aí usuais. Né? A gente precisa de mais Estado, não de menos Estado. E a gente precisa de regras estáveis. A gente estava comentando investimento estrangeiro. Tenta explicar para o estrangeiro a insegurança tributária que a gente tem. Que as normas mudam com uma frequência imensa. Né? Que auditores fiscais, com sua criatividade, porque tem que arrecadar, vão interpretando, criando regrinhas, puxa para cá. Um país que tem 75% do seu PIB em contencioso tributário. Esse é um número astronômico. É 15% no administrativo e o resto no judicial. Você pega país da América Latina, é 0,19%. O último dado. 0,19% para 75%. Vai, tem algo de errado. A insegurança que gera essas regras, as licenças, de novo, falta um plano organizado. O que pode, o que não pode, o que é o certo fazer, clareza e previsibilidade. O Brasil precisa de mais Estado para o mercado funcionar melhor. Eu posso só complementar aqui a história do Banco Central, super interessante o que o Marcos está trazendo, porque o Banco Central realmente, às vezes com mais discrição, às vezes com menos discrição, mas ao longo, especialmente dos últimos 20 anos, com alguns tropeços ali no governo Dilma, não é uma coisa de um dia para o outro, é uma construção, é uma institucionalidade que foi sendo construída ao longo do tempo. Né? Quem chegou no Banco Central achando que ia mudar alguma coisa, foi mudado pelo Banco Central.
Federal, porque entendeu que era uma instituição de Estado. Quer dizer, você ter a responsabilidade pela estabilidade da moeda é uma responsabilidade de Estado e não de governo. Essa separação que Marcos faz aqui, que eu acho que a gente tem que ressaltar. E esse dinheiro que está vindo para o Brasil, ele não vem para enfrentar a insegurança tributária, para enfrentar a insegurança do crédito. Ele vem para aproveitar uma questão de rentabilidade. Por isso que eu disse, há investimentos esperados, tanto para energia, saneamento básico, por exemplo, tem aí um menu de opções, mas não é nada que vai fazer o Brasil mexer na sua infraestrutura real para fazer o país decolar. Aí eu acho que dependeria de um Estado forte, mas com governos fracos. Daniel está me pedindo a palavra. Contar uma coisa rapidinho, porque o Marcos Lisboa comentou que 75% do PIB está ali em contencioso tributário e o presidente do CARF, aquele Conselho de Recursos Administrativos, né, de pendengas tributárias, conta uma história que toda vez que ele prepara uma apresentação no exterior, ele coloca ali que o CARF tem 1 trilhão em julgamentos à espera de conclusão. Toda vez que ele traduz isso, tem aquele erro de tradução muito comum, né? Na América Latina, no espanhol, são 1.000 milhões, bilhões, aí você nunca sabe quando é trilhão, que as pessoas sempre param ele antes da apresentação. Acho que o senhor errou no número, que o senhor está dizendo que é 1 trilhão de contencioso tributário, isso não bate com o PIB do Brasil, mas é isso mesmo. Lorival, eu queria chamar a tua atenção a um aspecto que o Daniel tinha mencionado um pouquinho atrás, quando ele se refere a essa pesquisa que é publicada todo ano lá no encontro do World Economic Forum na Suíça, como que os CEOs são só empresas? Não, tem mais, tem também os fundos de investimento, não é? São 3.800 CEOs de empresas e fundos de investimento. E fundos de investimento, ok. E quando eles, digamos, desta vez o Brasil não tinha o mesmo lugar de destaque. Como é que a gente pode entender isso? Se algo que foi destacado desde que o Lula assumiu o Lula 3 foi a grande oportunidade internacional do Brasil no ambiente da transição energética e da economia verde. Pois é. E ainda mais quando você cruza com o seguinte dado qualitativo. Nessa mesma pesquisa da PwC, eles dizem o seguinte, que as maiores preocupações deles, aquilo que ameaça a sobrevivência das empresas deles nos próximos 10 anos e que realmente demandam uma reinvenção, são a mudança climática. Qual é a outra questão? Não é, eu tenho aqui anotado, mas não é o problema geopolítico das guerras de Gaza e Ucrânia, não é o problema do confronto China e Estados Unidos, por exemplo? Não é. Inteligência artificial. É inteligência artificial e mudança climática. Não são as guerras e não é o cenário econômico. Os desafios do cenário econômico. Aquilo que requer uma reinvenção para que a empresa sobreviva nos próximos 10 anos são mudança climática e inteligência artificial. Mudança climática é Brasil, certo? O Brasil tem a chave, tem a solução, uma das soluções para isso. No entanto, ao mesmo tempo, eles não veem a solução no Brasil. Eles não se preocupam em lidar com o Brasil para buscar uma solução para aquilo que mais os angustia, que é a questão da mudança climática. Então, isso mostra a nossa dificuldade de nos apresentarmos no campo das soluções, né? Assim, e, embora a gente seja uma economia grande, a gente não é uma economia que apresenta as soluções, apesar de que nós temos algumas das coisas que o mundo mais precisa, que são água, alimento, energia renovável e oxigênio, sequestro de carbono. Nós temos algumas das coisas mais importantes, mais estratégicas para o mundo e temos em enorme quantidade. No entanto, a falta de inovação, a falta de capacidade, a falta de dinamismo do nosso sistema... Governança, especialmente. Não inspira a confiança do mundo. Marcos, há pouco você criou essa linguagem do paradoxo, né? Que ela irrita, sobretudo aqueles que estão preocupados em ou é fla ou é flu, ou é um lado ou é o outro. Esse paradoxo que você criou irrita mesmo, porque ele obriga a pessoa a pensar. O teu paradoxo é o seguinte: a gente não precisa de menos Estado, a gente precisa de mais Estado. E se eu posso ir um pouco adiante, tentar interpretar as tuas palavras, evidentemente que você me corrige se você julgar que eu estou
deslizando na maionese, você está supondo um Estado capaz de tomar decisões estratégicas, de entender o que está colocado diante dele. E é isso que você diz que o Brasil não tem. Mesmo diante dessa situação, a gente ouve, e ouvimos hoje lá em Davos, tanto a ministra do Meio Ambiente, quanto o ministro das Minas e Energia, e o Lula é recorrente nisso, em dizer, nós temos a economia verde, nós temos a oportunidade, essas oportunidades que o Lorival acabou de resumir agora para nós. Mesmo diante disso, a gente não tem capacidade de entender o desafio e ir a ele? Eu acho que a gente tem uma vocação autoritária, né? Esse é um tema da América Latina e no Brasil é particularmente forte, né? A gente não gosta de instituições de Estado. As instituições de Estado amarram as mãos atrás do mastro, né? Se você tem agências reguladoras, né? Se você tem governança para quem você indica, para que cargo, se você tem um processo organizado para o funcionamento de empresas estatais, por exemplo, ou para a participação do governo em empresas privadas, você tem regras e procedimentos para licenciamento, né? A gente não gosta disso. Né? A gente gosta do Estado discricionário que pode mudar a regra amanhã. E não é só o Estado, não é só o Executivo, o Judiciário também. Olha a insegurança jurídica que o Brasil tem com o Judiciário. Olha a quantidade de leis. Eu fiz um artigo com o Marcos Mendes no fim do governo passado, a gente pegava só 2 anos, eram mais de 40 leis, 12 ou 13 emendas constitucionais em 2 anos. Né? Uma insegurança que vai gerando. A gente... Vamos lá, alguns exemplos recentes. O precatório. Isso é um caráter cultural que você está citando? Cultural no sentido amplo da palavra. É uma arbitrariedade do poder público no Brasil que é disfuncional para o país. Né? O Estado de Direito é para nos proteger. Né? Não é para dar licença para governante sair mudando regra a seu bel prazer. Né? O que era o precatório? É uma decisão judicial transitada em julgado. São judiciais que você falou, olha, você deve tanto a cicrano. Ah, tá bom, mas eu não vou pagar não. Eu vou pagar mais tarde, vai. Não quero pagar agora. Você deve. Mas tudo bem, mas eu sou o Estado, eu não quero pagar. E foi aprovado. Aí você pega agora a mais recente tributária. Né? Olha, o fulano pagou mais para o Estado. Eu paguei mais do que devia. Você tem que me devolver. Não, veja bem, eu não vou devolver agora. Deixa eu devolver mais tarde. Mas e se eu quiser pagar o meu imposto mais tarde, eu posso? Não, você não pode. Eu posso não devolver o seu dinheiro que você pagou a mais do que o devido. E que a Justiça diz que você tem direito a receber. E como essas... eu estou fazendo um novo artigo agora com o Marcos, né? A gente vai dá um spoiler para a gente, então. Não tem... É insuportavelmente grande. O editor mandou a gente cortar pela metade. Eu falei, gente, mas o que eu posso fazer? Esse é o Brasil, né? A gente vai inventando essas regrinhas e esse é um traço brasileiro. Porque, por um lado, e eu tem razão, tem um copo meio cheio. O Brasil é um país que avançou. Quem diria, combatemos a inflação, criamos instituições fiscais, né? Eu acho que o governo Fernando Henrique, acho que a gente tem uma dívida de gratidão com a institucionalidade criada pelo governo Fernando Henrique, né? Imensa. A gente conseguiu criar política social. Que aí acho que tem um agradecimento à dona Ruth, né, e Vilmar Farias, que foi quem, de fato, inventou a agenda social no Brasil. Depois, quando foi criado o Bolsa Família, a gente unificou coisas que eles já tinham feito. Mas quem inventou a agenda social no Brasil, de verdade, como uma agenda de Estado, foi a dona Ruth e o Vilmar Faria. Né? Depois o que a gente fez foi aperfeiçoamentos. Né? Quer dizer, o Brasil tem avanço. A gente fez a reforma da Previdência. Tudo bem, nos atrasamos 20 anos, mas pelo menos saiu a Previdência. Né? Estamos fazendo a tributária. De novo, estamos atrasados. O mundo já fez o IVA, né? Mais de 130 países do mundo usam o IVA, a gente está bem atrasado. Mas também estamos fazendo. Agora, é impressionante como a gente tem retrocessos no dia a dia. A facilidade com que os grupos organizados vão beliscando mordidas no aparelho no governo, com benefícios tributários. Olha, de novo, a gente vai dar subsídio para acionista estrangeiro de empresa automobilística. Pô, mas a gente já fez tanto tempo de subsídio para acionista estrangeiro, né? A gente já fez, voltou, regime automotivo, voltou, aí faz o Novar Alto, aí faz o Rota 2030. E, de novo, o Brasil, que é um país de renda média baixa, vai ficar transferindo recursos para subsidiar acionista de multinacional lá fora? Né? Será que a gente não vai parar de repetir esses erros? O Daniel está no meio disso, lá em Brasília. Você ouviu, tenho, claro,
total convicção que você ouviu com a maior atenção o que o Marcos acabou de descrever. Nós estamos de novo diante daquilo que a gente tratou de tentar lá atrás e não deu certo e vai repetir. É assim que você se sente em Brasília, Daniel? Claro, William, eu acho que faz total e absoluto sentido tudo isso. E é uma agenda com a qual nós temos que nos preocupar aqui diariamente. Mas eu fico pensando qual é a imagem que o governo brasileiro pode vender, qual é a história que pode contar em Davos. Eu cobri 8 anos seguidos Davos. E eu me lembro vivamente de cada reunião em que havia um dia ali em que o principal representante do governo brasileiro, geralmente o presidente da República, ou o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, se reunia ali com os principais CEOs do mundo que tinham negócios no Brasil. E eu me lembro que todo ano era a mesma coisa. A principal crítica, a principal lamúria dos investidores globais com relação ao Brasil não era se você estava dando ali mais um ano de desoneração da folha, ou se o programa do setor automotivo estava errado. Claro que isso é muito importante para a gente, mas não é o que o investidor global, me parece, está pensando prioritariamente. O que ficava ali na saída de cada reunião, a queixa que eu mais ouvia, era a quantidade de horas, por exemplo, e o tamanho, a quantidade de horas que se levava para declarar imposto no Brasil, independentemente da carga tributária, e qual era o tamanho dos departamentos de contabilidade. Eu me lembro de uma reclamação do CEO da FENSA, por exemplo, maior engarrafadora da Coca-Cola do mundo, de dizer, olha, nos países em que eu atuo, o meu maior departamento de contabilidade tem 40 pessoas, no Brasil eu tenho 400 para declarar imposto. Agora, a gente, quando tem uma oportunidade também de contar uma boa história, que é a da aprovação da reforma tributária, com 30, 40 anos de atraso, a gente não contou. Fernando Haddad não está lá. Está a Marina Silva, ao lado de Alexandre Silveira, e os dois têm o maior embate, talvez, da esplanada dos ministérios com relação à Foz do Amazonas. Então, a gente também perde uma boa oportunidade de contar boas histórias. Eu posso fazer uma pergunta ao Marcos? Eu posso, Marcos. Então eu vou. É uma pergunta retórica, porque ela sabe que nunca vai ouvir não, né? Então, mas eu sou educada, eu pergunto. Olha, eu estava ouvindo vocês aqui e me lembrei de uma frase que eu sempre trago ela para o debate, que eu ouvi do Armínio há muitos anos, que ele disse assim, eu tenho medo das pequenas decisões que vão sendo tomadas uma atrás da outra, né? E nós aqui no WW, a gente tem sido repetitivo no tema da questão das emendas, do orçamento, do problema fiscal no Brasil. E a minha percepção, Marcos, com 2 décadas cobrindo a economia brasileira, é que nós estamos vivendo uma fase de uma dispersão. Antes a gente dizia, o Brasil faz má alocação do recurso público. Ela vai continuar sendo ruim, mas hoje com uma dispersão muito grande, ou seja, nós temos 90 e tantos % do orçamento muito rígido e os outros 6% completamente dispersos. E essas decisões paroquiais me parecem esse encadeamento de pequenas decisões, que em algum momento isso vai gerar um custo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre a construção do que nós estamos, das decisões que a gente está tomando hoje, dessas decisões paroquiais, pequenas, dispersas, que continuam mantendo um custo muito alto para o Brasil e o quanto isso constrói a história do futuro, não do futuro daqui a muitos anos, mas de um futuro palpável para a economia brasileira. Olha, esse caos institucional que estava sendo mencionado antes, a questão tributária é um exemplo, o licenciamento é outro exemplo. Isso vem, em parte, dessa facilidade com que o Estado vai criando regrinhas específicas, ou para atender algum grupo organizado. Né? Pega a desoneração da folha. Assim, me dá alguma evidência que a desoneração da folha seja minimamente razoável. Né? Toda pesquisa acadêmica com microdados que eu conheço, ela vai na contramão disso. Por que tem um regime especial para a indústria química? Né? De repente foi uma empresa lá, grandona, com muita influência. Olha, conseguiu um regime especial. Mas como assim você vai ter um regime especial? Agora mesmo, olha o que foi a atuação dos profissionais liberais, né? Durante a reforma tributária. Não, olha, eu tenho uma empresa que não está no Simples, que ela é maior do que o Simples, fatura algumas dezenas de milhões de reais, mas eu não quero pagar imposto como trabalhador. O que me impressiona no Brasil é a facilidade com que a sociedade acha isso razoável. Né? Taxista não quer pagar imposto. Tá bom. Igreja também não. E clube de futebol? Então, veja bem. Né? E vai criando esse mar de distorções e esse caos tributário. E todo o nosso aparato legal é isso. Agora, deixa eu contar, a gente tem boas histórias para contar. O que entristece no Brasil é que a gente tem ótimas histórias.
Né? O agronegócio brasileiro não é uma vantagem comparativa absoluta que a gente tinha, que a gente foi sempre ótimo. O Brasil não era bom de agricultura. O Brasil tinha terra, né? Tinha sol, né? Pois é, o sol era ruim. E a gente produzia pouca coisa. A gente era bom em café, né? Algodão, alguma cana coisinha. ao longo de alguns Cana. E essa é outra história bacana de contar. Foi muita tecnologia, né? Para transformar o Centro-Oeste numa terra produtiva, para levar a soja, que é de uma região temperada, para uma zona tropical. O Brasil domesticou a agricultura tropical. Foi uma revolução que a gente fez. Olha os números brasileiros. Você pega os microdados, sul do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia. Ganho de produtividade é uma coisa histórica, né? Você está tirando gente da pobreza, a renda média das pessoas está subindo, a qualidade de vida está subindo, né? Com o empreendedorismo funcionando, que teve muito apoio do poder público. Pega o Porto Digital do Recife, de novo, parceria, boa política pública com o empreendedorismo. A gente sabe fazer direito. Por que a gente não consegue levar essas experiências para outras? Porque, de novo, fechar a economia ao comércio exterior, subsidiar velhas empresas que não geram produtividade. Saiu um texto recente agora do Fernando Veloso, do IBRE, que é uma resenha sobre os danos de produtividade. É impressionante a quantidade de trabalhos. De novo, não é contra o Estado, contra a ação pública ou versus o mercado. Não é isso. É que tem Estado eficaz para ajudar a produtividade. Não tem sido essa a nossa história na tradicional política industrial. De novo, não é demonizar a política industrial, não é demonizar a política de desenvolvimento, mas não daquele jeito que foi feito, que favorece o patrimonialismo e não gera crescimento. A gente, nesse ponto, ficou fora da discussão em Davos. Exatamente. E, em grande medida, porque a gente não acredita em competição, né? O agronegócio é resultado de competição. Foi feito de uma forma sangrenta, terrível. É sempre doloroso, né? Mas foi abrupto e tal. Mas o Brasil só existe porque o agronegócio foi exposto à competição, coisa que a indústria não foi, né? Então, a gente está fora do debate. Eu sei que existe um refluxo da globalização, existe uma onda de protecionismo, mas esses países que estão levando adiante essa discussão hoje e essas políticas estão num patamar completamente diferente do nosso. Desculpe, Thaís, por favor. E talvez, quando você disse, foi melhor Lula não ter ido, Lula e Haddad não terem ido, para não reforçar isso que o Financial Times colocou. Ao mesmo tempo, eu acho ruim, por exemplo, o Haddad não ter ido, porque é uma exposição que ele teria. Ele estaria exposto, não é que ele ia expor, ele estaria exposto a um questionamento sobre esse tipo de decisão, né, do Brasil. Como é que ele explica as decisões que o Brasil vem tomando? Como é que ele explica esse desejo de reestatizar? Então, o fato do Brasil não estar lá, de você ter ali uma segunda representação, apesar da Marina ser uma celebridade, mas ela fica sendo desautorizada o tempo inteiro ou pelo presidente da República ou pelo ministro que está do lado dela, dizendo nós vamos explorar até o fim, né? Eles estavam sentados um do lado do outro, um falando uma coisa, outro falando outra. Ela está acostumada com isso, né? Não, ela está acostumada. Todos os governos Lula, ela passou por Nós também isso. estamos, mas o que isso diz sobre o Brasil, né? E o fato das principais lideranças, se o Brasil é tudo isso, por que o presidente não foi lá dizer, olha como a gente é, e não foi ser questionado para dizer, mas você está querendo reestar. Imagina o Lula hoje em Davos com essa matéria sendo publicada. Ele ia ser questionado sobre isso. E o fato de ele não estar lá significa que o Brasil ele está sendo exposto, mas não está sendo questionado sobre os erros que ele está cometendo. Mas olha só, outra história de sucesso, o etanol. Né? A gente, nessa discussão toda sobre economia verde, a gente conseguiu um combustível renovável, né? Muito pouco poluente. Você compara os dados, mesmo carro elétrico. Tá? Você pegar desde de fazer a bateria, que as pessoas às vezes tiram da conta, né? Ou fazer a bateria e como lidar com a bateria. Esse né? é um ponto fundamental que você está levantando. Porque quando você considera a fabricação do carro elétrico, ele é muito mais, digamos, ele tem uma pegada de carbono muito maior do que o etanol. Por causa, e a bateria é um problema. Né? A gente tem uma inovação incrivelmente bem sucedida, de novo, parceria setor público, setor privado. Né? Foi uma inovação fantástica que o Brasil fez. Né? E não é só o agro, falei, o Porto Digital do Recife. Olha como é que a gente fez a Embraer. A Embraer é filha de um sonho de um marechal que, pós-Segunda Guerra, bate na porta do MIT e fala, quero levar conhecimento aeronáutico para o Brasil. E a primeira coisa que ele faz não é fazer uma fábrica, é trazer inteligência, é fazer o ITA.
cheio de professores de universidades do mundo inteiro. Será que língua se falava muito naquela época? Se falava mais inglês que português. Né? Os reitores que vinham do MIT, professores das mais diversas partes do mundo. Né? Primeiro, ele formou capital intelectual, ele formou tecnologia. Né? A Embraer vai surgir o quê? 20 anos depois? Mais de 20 anos depois. O agronegócio foi igual. Né? Imagina mandar 2.000 técnicos estudarem no exterior para voltar para o Brasil trazendo tecnologia na Embrapa. Cada um com um problema. Olha, tem um problema aqui, tá? O solo centro-oeste tem um problema. Como é que faz? Não sei, resolve. E a soja? Não, soja é só Rio Grande do Sul, porque soja é zona temperada. Não, mas vamos tentar levar a soja para outras regiões do país? Mas como? Ela não nasceu para... Não, vamos tentar. Tecnologia, conhecimento. Olha o Porto Digital do Recife. A gente tem ótimas histórias. Histórias sustentáveis. Agora, isso precisa de tecnologia, precisa respeitar a técnica e precisa de boa governança. Marcos, eu sinto ter que interromper a nossa conversa aqui. Eu acho que ela rende bastante. A gente volta a esse assunto. Me parece que uma das propostas que a gente tem aqui no WW é pegar alguns dos temas mais abrangentes, mais, digamos, mais amplos e tratá-los um pouco fora até do noticiário do dia. Só que o noticiário do dia hoje nos empurrou um pouco nessa direção. Queria, então, agradecer muitíssimo a sua disposição de participar aqui na bancada conosco. O Marcos Lisboa, ex-presidente do INSPER, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E boa noite, Marcos.